O senador Marcos Duval subiu à tribuna e leu em plenário o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que mostra as comunicações entre agentes públicos no dia 8 de janeiro e nos dias anteriores. Antes mesmo de ler, Duval explicou que o relatório iria deixar claro que até o STF sabia o que ia acontecer no dia 8 de janeiro. Marcos Duval explicou que o relatório de inteligência contém as transcrições de todas as mensagens de alerta enviadas pela ABIN de 2 a 8 de janeiro para 48 órgãos públicos, inclusive o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O senador disse: tais mensagens, como acabo de relatar, foram enviadas ao alto escalão da República e alertaram antecipadamente sobre os preparativos para as manifestações, inclusive com informações sobre incitação a ações violentas com uso de armas. Está claro, portanto, que os órgãos federais, tais como o Ministério da Justiça, do Flávio Dino, o Gabinete de Segurança Institucional, do então ministro G. Dias, e STF e TSE, do ministro Alexandre de Moraes, foram devida e tempestivamente avisados da gravidade do que estava por acontecer. Ele acrescentou: diante desse documento, não há mais como o governo federal esconder a omissão dessas autoridades que tinham o dever de proteger o patrimônio e as instituições públicas. O senador leu as mensagens que comunicavam com antecedência sobre os riscos e questionou a omissão dos órgãos do governo Lula, do próprio presidente e do judiciário. Ele disse: eu só vou encerrar com uma fala importantíssima de Ulisses Guimarães, em que ele diz o seguinte, no discurso que ele deu quando foi promulgada a nossa Constituição: traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Assim falou Ulisses Guimarães e eu encerro aqui. Volto a afirmar que o ministro da Justiça, o ministro G. Dias e o ministro Alexandre de Moraes sabiam que ia ter essa depredação, esse ato antidemocrático, e deixaram acontecer. É gravíssimo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 22 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Volta o tempo aí para mim, presidente, por favor. Que eu consigo.
Já está correndo ali, eu tenho importante aqui para que seja lido. Bom, o que eu vou falar, eu vou ler aqui o relatório da ABIN e vou deixar claro que até o STF sabia que iria acontecer. Pegando o parágrafo 6º da Constituição, no artigo 53, se eu não me engano, fala o seguinte: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. E eu estou com a cópia do relatório da ABIN e vou ler para vocês. Mas primeiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho mais uma vez a essa tribuna para apresentar essa casa ao povo brasileiro, que aqui representamos e que certamente nos ouve neste momento. Uma grave denúncia que envolve instituições do nosso Brasil. Na qualidade de senador da República, tive acesso ao relatório de inteligência produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no qual são transcritas, em ordem cronológica, o conjunto de todas as mensagens e alertas enviadas por aquela agência via WhatsApp entre os dias 2 de janeiro a 8 de janeiro, para as instituições do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, que é composto por 48 órgãos públicos, entre eles todos os ministérios do governo federal. E entre os dias 7 e 8, foi colocado a Célula Integrada de Inteligência e de Segurança Pública do Distrito Federal, da qual participam representantes da Polícia Federal do Ministério da Justiça, da PRF do Ministério da Justiça, do Departamento de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Polícia Militar, do DF, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu enquadro o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Tais mensagens, como acabo de relatar, foram enviadas ao alto escalão da República. Alertaram antecipadamente sobre os preparativos para a manifestação, inclusive com informações sobre incitação a ações violentas com uso de armas. Está claro, portanto, que os órgãos federais, tais como o Ministério da Justiça, do Flávio Dino, o Gabinete de Segurança Institucional do então ministro G. Dias, do ministro Alexandre de Moraes, pelo STF e TSE, foram devida e tempestivamente avisados da gravidade do que se estava para acontecer. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, diante desse documento, não há mais como o governo federal esconder a omissão dessas autoridades que tinham o dever de proteger o patrimônio e instituições públicas. São providências não tomadas, deve ser agora prestar contas a essa casa, a CPMI do dia 8 e todo o povo brasileiro. Passarei a ler o relatório. A seguir, aqui está o relatório, cópia do relatório de inteligência da ABIN, já informando a partir do dia 2. Começa o seguinte: a seguir, planilha contendo o conjunto de mensagens encaminhadas via WhatsApp entre os dias 2 e 8 de janeiro para membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, que aí está incluído aí 48 agências federais, e da Célula Integrada de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal. O grupo de WhatsApp feito pela Célula Integrada de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal foi criada, esse outro grupo, no dia 7 de janeiro. E nesse grupo estava, com a participação de representantes das instituições Polícia Federal, do Ministério da Justiça, PRF, do Ministério da Justiça, Senador Marcos Duval, uma parte que tem que ser feito agora, não foi criada no dia 7. Não, a Célula Integrada, vinculada ao Ministério da Justiça, foi criada na comunicação do dia 6 de janeiro, às 19h40. Não. Eu vou ler aqui. Às 19h40 surge pela primeira vez. Não. Eu vou ler aqui de novo aqui o topo.
A planilha contendo o conjunto de mensagens encaminhadas via WhatsApp entre os dias 2 e 8 para os membros do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, do dia 2 ao dia 8, os membros do SISBIM, incluindo todos os ministérios, nele, da Justiça e Segurança Pública, recebiam mensagens. No dia 7, foi criado pelo grupo de inteligência do Distrito Federal. Foi criado no dia 6 de janeiro, às 19h40. O senhor pode olhar ali na banda direita? Na coluna da BIFO, ainda, mas aqui no corpo. Não, ali, isso é o cabeçalho. Isso, o cabeçalho. Isso é o cabeçalho que não corresponde à linha onde está a comunicação. Ele entrou pela primeira vez, Célula Integrada de Inteligência, vinculado ao Ministério da Justiça, e vem manifestantes. Bom, mas aqui o que é importante... Manifestações. O que é importante é que o Ministério da Justiça já estava no integrado sistema no SISBIM, ou seja, desde o dia 2 já sabia. Bom, então vamos lá, no dia... Eu queria até um tempinho a mais aí, por favor, que é muito importante isso, e é sensível. Dia 6 de janeiro, às 19h40... Segue, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios da esplanada dos ministérios poderiam ser alvos também de ações violentas. Mas aqui começa dia 2, às 15h30, as informações. Eu estou pulando já para o dia 6. Dia 7, dia 7 é quando diz aqui no cabeçalho a criação do segundo grupo. Foi criado o segundo grupo. Vamos lá. Dia 7 do 1 às 10h30. Mantenha-se convocação para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Segue outras informações, eu estou botando as mais relevantes. E lembrando que as instituições do STF, TSE, Ministério da Justiça, GSI, estavam sabendo de tudo. Vamos lá, dia 7 a meio-dia. Conforme a NTT, houve aumento de número de fretamentos de ônibus com destino a Brasília para este final de semana. Há um total de 105 ônibus, com cerca de 3.900 passageiros. Mantenha-se convocação para ações violentas e tentativas de ocupações do prédio público, principalmente na esplanada dos ministérios. E lembrando, ministro da Justiça, ministro do GSI, presidente da República, ministro Alexandre de Moraes e o TSE, aí representado pelo Alexandre de Moraes, estavam sabendo. Dia 7 do 1, quer dizer, um dia antes, permanecem convocações e incitações para o deslocamento até a esplanada dos ministérios, ocupação de prédios públicos e ações violentas, mas sem coordenação concreta. Dia 9 da manhã, houve incremento significativo do número de barracas de ontem para hoje. Dia 8 pela manhã, após discussões acaloradas entre acampados, a 8h50, ficou decidido que os manifestantes partirão em marcha para a esplanada às 13 horas. Ou seja, 8h50 da manhã já sabia que eles iam deslocar às 13. O presidente da República, com a aeronave dele, levaria 1h20. Já chegaria antes das 13 horas para cá. Dia 8 do 1, dia do fato, 10h30, permanecem convocações e citações para deslocamento até a esplanada dos ministérios, ocupações de prédios públicos e ações violentas. Até agora eu não vi nenhum momento dizendo que a manifestação seria pacífica. E o presidente da República alterando o voo dele para ir para o interior de São Paulo ver um buraco no asfalto. Dia 8 do 1, às 14h30, em Brasília, grupo de manifestantes segue pela N1, frente da marcha alcançou a primeira barreira policial na via que passa ao lado da Catedral. No gramado da esplanada dos ministérios, artefatos potencialmente perigosos foram deixados no gramado, próximo ao local da manifestação. Às 14h45, em Brasília, marcha chegou em frente ao Congresso Nacional e manifestantes romperam a barreira policial, ou seja,
não obedeceram à barreira policial, que tinha apenas 200 homens recém-formados na Polícia Militar. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional. Olha os detalhes. Invadiram a parte interna do Congresso Nacional. Dia 8, 15 e 10, em Brasília, manifestantes continuam nas imediações do Congresso Nacional. Manifestantes invadiram o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto. Dia 8, 15 e 20, em Brasília, manifestantes subiram a rampa do Palácio do Planalto e seguem para o STF. Policiamento é insuficiente para contê-los no momento. Às 15h30, em Brasília, cerca de 300 manifestantes se aproximam do STF com a intenção de invadir o prédio. Relembrando, quem está pegando agora a minha fala, o Ministério da Justiça, Flávio Dino, sabia, o GSI, G. Dias, sabia, o ministro Alexandre de Moraes, sabia. Dia 8/1, 15h35, em Brasília, aqui já foi a estrutura do STF. 15h45, manifestantes continuam em mediações dos três poderes. Há grupos do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Manifestantes depredam o STF, continuam as ações violentas. Policiamento insuficiente para conter as ações. Às 16h30, e o Lula lá vendo um buraco no asfalto que criou o buraco dia 28 de dezembro. Ele nem era presidente. Há manifestantes nos 4 andares do Palácio do Planalto. Organizam-se grades para ocupar o local e se contrapor às forças policiais. No STF, mantém ocupação e depredação. Há confronto com a força policial. Em 18 horas, começou às 13. Em Brasília, forças de segurança dispensaram manifestantes da Praça dos Três Poderes. Congresso Nacional continua ocupado por manifestantes. Efetivo da PM tem dificuldade em dispensar manifestantes na área do Congresso Nacional. 18h45, forças policiais continuam atuando para dispersar manifestantes. Há confrontos pontuais na região da esplanada dos ministérios. Manifestantes recuaram até a Alameda da Bandeira. Eu só vou encerrar com uma fala importantíssima de Ulisses Guimarães, que ele diz o seguinte, para finalizar, presidente. Cito aqui o imortal Ulisses Guimarães, no discurso que ele deu quando foi promulgada a nossa Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio, para o cemitério. Fecho aspas. Assim falou Ulisses Guimarães, e eu encerro aqui. O relatório está na íntegra desde o dia 2 de janeiro. Volto a afirmar que os ministros da Justiça e o ministro do G. Dias e do STF, o ministro Alexandre de Moraes, sabiam que ia ter essa depredação, esse ato antidemocrático, e deixaram acontecer. É gravíssimo. Obrigado, senhor.